De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, essas duas colunas fundamentais da nossa fé, nós buscamos também com a celebração deles, olhando o exemplo de vida, buscar o caminho da santidade. E a palavra de hoje, na primeira leitura, ela começa apresentando o caminho que São Pedro vai fazendo até o momento de glorificar ao Senhor com a sua vida pela cruz, aquele que será martirizado pela cruz. E na segunda leitura é Paulo fazendo também o seu caminho, onde ele irá glorificar ao Senhor pela espada. E esses dois homens tiveram suas vidas transformadas a partir do momento em que eles encontraram sentido na vida deles em Jesus Cristo. Porque veja bem, o caminho de transformação, de conversão na vida deles passa também por aquilo que neles era uma falha, neles era um pecado. Porque é aí que Deus age na nossa vida. Muitas vezes a gente tem a tendência de achar que nós servimos ao Senhor e fomos chamados ao Senhor porque nós merecemos, porque nós temos mérito disso e daquilo, e não é nada disso. Deus não nos chama por causa dos nossos méritos, porque a gente sabe fazer isso ou aquilo outro. Deus chama a gente a partir da nossa fraqueza, a partir da nossa ferida, a partir da nossa falha e do nosso pecado. Olha quem que era Pedro. Pedro era um homem sem instrução nenhuma. Podemos dizer que era um homem lá da roça, sem instrução, e que sabia pescar. Isso era a vida de Pedro, era pescar. Isso era a vida, a felicidade dele. Mas mesmo assim ele foi chamado pelo Senhor. E no caminho em que ele seguiu o Senhor, a gente viu vários momentos em que Pedro demonstrou medo, em que Pedro negou a Jesus, em que ele às vezes foi totalmente tomado de ira. Então são as falhas, os pecados que ele foi trazendo na vida e na história dele, onde Jesus, a partir dali, foi transformando a vida dele, para ele ser aquele que fosse verdadeiramente a que iria professar a fé, como nós vimos no Evangelho de hoje. A fé da nossa igreja está baseada no alicerce desta fé que Pedro professou. E Paulo quem era? Paulo já era um homem mais instruído, mas tinha o grande pecado de ser cúmplice da morte de muitos cristãos, sobretudo os primeiros cristãos. Então, Paulo estava ali, como alguém que era cúmplice, alguém que era um assassino, porque matava cristãos. E é a partir daí que Jesus chama, ele transforma a vida dele, naquela cena em que o clarão de luz faz com que ele fique cego ali diante da presença de Jesus, e Jesus chama ele. Então Deus também nos chama a partir também das nossas fraquezas, das nossas falhas, do nosso pecado. Para quê? Para que a partir dessa realidade Ele coloque para fora de nós um manancial de graça e bênção. Em todos nós há um manancial de graça e bênção. Há uma potência de Deus para sermos verdadeiramente dele, para sermos semelhantes a Ele e consequentemente viver a vida de santidade. Então, diante das colunas fundamentais da nossa fé, daqueles que de fato fizeram a diferença na vida da nossa igreja, nós celebramos também o nosso chamado ao Senhor para estar com Ele. Mas para isso é preciso responder esta pergunta que Jesus nos fez no Evangelho de hoje. Jesus olha para cada um de nós e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui Jesus não está perguntando das coisas que você sabe, dos estudos que você fez sobre o Senhor, sobre a Bíblia. Ele não está perguntando isso. Isso é importante, mas não é isso. O que Jesus está querendo saber ali, como que nós estamos vivendo a fé que nós professamos no Senhor. Qual é o modo de vida que eu estou tendo, sendo que eu digo que eu creio no Senhor, que Jesus é o centro da minha vida, que Ele é tudo na minha vida. Qual é o modo de vida que eu estou vivendo? Qual é a entrega que eu estou fazendo ao Senhor? Porque estes dois homens deixaram tudo para trás para seguir Jesus por inteiro, por completo. E às vezes a gente está seguindo Jesus pela metade ou aos poucos porcentos. Então responder quem é Jesus na nossa vida é saber como que eu estou vivendo a experiência de ter Jesus como tudo, como centro da minha vida, como aquele que guia a minha vida e a minha história.
Porque quando Pedro responde, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, é a partir desta fé que o Senhor edifica esta igreja que somos nós. Não estou falando de igreja, estrutura física. Nós estamos falando de nós, igreja de Jesus Cristo. Nós, esta barca que o Senhor vai guiando pela força do Espírito Santo. Então, é preciso fazer sempre este caminho, meus irmãos e minhas irmãs, de olhar para a nossa vida, para a nossa realidade, para aquilo que Deus transformou na nossa vida, que Deus fez converter, e buscar o caminho de perceber todos os dias quem é Jesus na minha vida, quem é Jesus na minha história. Porque quando a gente passa por momentos difíceis na vida e a gente tende a ter dificuldade na fé, fraqueza na fé, falta de esperança, isso significa que nós não estamos vivendo verdadeiramente um amor àquele que nos ama, um amor àquele que tem o desejo de nos amar. Significa que a gente ama a Deus, mas tem dificuldade de deixar-se amar por Deus, porque às vezes Deus coloca certos caminhos na nossa vida que a gente não quer trilhar, mas são necessários. Deus coloca meios que a gente precisa trilhar. Olha o que o Senhor fez na vida desses dois, de um pescador para ser um anunciador do Senhor, mudou a vida dele totalmente. O outro, que era perseguidor de cristãos, para ser aquele que iria fundar várias igrejas. O Novo Testamento que a gente tem hoje é praticamente de Paulo. As cartas de Paulo, se não fossem as cartas, o Novo Testamento seria uma coisinha desse tamanhozinho. Ou seja, de tudo aquilo que ele mostrou para nós, da vida destes dois santos, a gente vai percebendo que na vida, o que nós precisamos é, como Paulo, realizar os bons combates da vida, fazer a corrida necessária em busca da vida eterna, em busca de nossa salvação. É como Pedro, que mesmo diante de nossas falhas e pecados, quando o Senhor olhar para nós e dizer, tu me amas? Nós dizemos, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes de tudo, Senhor, das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros, dos medos, das faltas de fé. Sabe tudo, mas sabe que nós o amamos. É assim que a gente tem que viver de fato a nossa fé no Senhor Jesus. É assim que a gente precisa viver a exemplo destes dois santos, dessas colunas fundamentais da nossa fé, para que a nossa vida seja constantemente uma vida entregue ao Senhor. Para que a vida também desta igreja que somos nós, seja uma vida onde o mal não prevaleça. Quando nós celebramos esses dois santos no mesmo dia, nós estamos celebrando um sinal de unidade aqui. Na diversidade dos dois, porque eles são bem diferentes um do outro, cada um tem um caminho bem diferente um do outro, mas nós celebramos a unidade desses que são as colunas fundamentais da nossa fé. E o que a gente precisa como igreja hoje, cada vez mais, é unidade. Onde há divisão e discórdia, Deus não está lá. E às vezes nós, como igreja, nós causamos muita divisão entre nós. Nós causamos muita discórdia entre nós. Porque o que importa aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é a quem nós seguimos. Nós seguimos Jesus, caminho, verdade e vida. Quando a gente fala de divisão, é a divisão daquilo que dá dentro da igreja, é a divisão na nossa casa, é a divisão no nosso mundo. A gente só vive de divisão hoje. E em Deus não há divisão, em Deus há unidade. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. Porque o Espírito Santo suscita diversos dons, carismas e ministérios na vida da nossa igreja. Agora, a unidade é saber que existe um centro que nos une. Saber que tem um centro que faz com que nós sejamos uma igreja que é una, santa e católica. E uma igreja também que é pecadora, porque é feita de pessoas, mas que são pessoas que buscam a vida eterna e a sua conversão todos os dias. Então peçamos, irmãos e irmãs, neste dia, que o Senhor continue pela força do Espírito Santo guiando a cada um de nós, sua igreja, na unidade, na paz, que nos ajude a exemplo destes dois santos, a buscar o manancial que é em nós, a crescer na fé e a todos os dias responder quem é Jesus na nossa vida, com o exemplo, com a prática, com as nossas obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Sempre seja louvado.